Oi, crianças, tudo bem com vocês? Vocês têm passado bem em casa? Então hoje nós vamos para mais uma aula de matemática, nossa aula já de número 37. E eu, como vocês já sabem, sou a professora Thaís. E eu sou a professora Emanuele. Vamos começar então? Então, primeira coisa, já sabem, separar os materiais que a gente precisa. Aqueles que a gente usa sempre. O caderno ou as folhas que vocês fazem as anotações, o lápis, a borracha, o lápis de cor, a canetinha, coisas para colorir, né? Pode ser de cera também, enfim. E hoje a gente vai usar também cola e tesoura, tá? A gente vai usar esse material de diferente, tá bom? Um minutinho para vocês buscarem esse material. Então tá, pegaram tudo? Tudo preparado? Então podemos começar. Vamos começar relembrando, Relembrando. Então, na nossa última aula, nós tivemos uma batalha numérica e batalha das somas. Vocês lembram? Foi tão legal. Foi tão legal, né? Inclusive o Lucas que anunciou, né? Lá da escola. Foi super municipal animado, Dona Lucas. Lula. Muito obrigada, Lucas, e a família do Lucas, né? Que Isso ajudaram a gente a organizar isso. Foi muito legal. E nós tivemos o placar e vocês ganharam essa batalha. Não esqueceram, A gente né? teve muita sorte nas cartas, né? Isso. E hoje, prof? Hoje a gente vai conhecer mais uma história. Mais uma história? Mais uma, vocês estão conhecendo muitas histórias, não é verdade? Então hoje tem mais uma. E a história de hoje, quem será que sabe? Olha lá, alguém já viu esse livro? Quem vai ficar com o pêssego? É o título do livro. E é um livro também daquela coleção dos coreanos, né? Da coleção Tantan, da editora Kalis. E a tradução é da Thaís Rincos. Tá? E ele tá aqui, ó, prof. Você acredita? Na nossa sacolinha mágica. Ai, é muito legal ter esses Então, livros aqui. Olha só. Quem vai ficar com o pêssego? Acho que sou eu, hein, prof? Será? Ai, eu gosto de pêssego também. Será que Aliás, é eu gosto você? de tudo, né? Já repararam? Vamos saber, então, quem que vai disputar por essa fruta? Vamos saber, vamos começar. Então, vamos lá. Quem vai ficar com o pêssego? Havia um grande pêssego maduro, que tinha um cheiro muito gostoso e parecia delicioso. Quem vai ficar com o pêssego? A girafa alta, o crocodilo de boca grande, o rinoceronte pesado, o macaco esperto, o coelho saltitante e a lagarta inquieta. Todos queriam comer o pêssego. Quem vai ficar com o pêssego? A girafa alta, esticando ainda mais o seu pescoço, disse: "Que tal se o mais alto de nós ficasse com o pêssego? Não vale subir em alguma coisa para ficar mais alta. A cauda não conta. Não vale ficar na ponta dos pés. Estão vendo? Eu sou a mais alta. Logo, o pêssego deve ficar para mim." Mas assim que a girafa se abaixou para comer o grande pêssego maduro, "Para!" disse o rinoceronte pesado, batendo forte no chão. "Que tal se o mais pesado de nós ficasse com o pêssego?" Então a lagarta perguntou: "Como vamos nos pesar?" E o rinoceronte respondeu: "Cada um de nós senta de um lado da balança e do outro colocamos pedras." Todos concordaram. É uma boa ideia. Cada um dos amigos sentou na balança com pedras do outro lado. Estão vendo? Eu sou o mais pesado. Logo, o pêssego deve ficar para mim.
Mas assim que o rinoceronte caminhou até o grande pêssego maduro... Besteira! Disse o crocodilo de boca grande, abrindo ainda mais a sua boca. Que tal se quem tiver a maior boca ficasse com o pêssego? Todos os amigos mediram suas bocas para ver quem tinha a maior. E um deles disse: a minha é maior. O outro disse: quem falou? A minha é maior. Estão vendo? Eu tenho a maior boca. Logo, o pêssego deve ficar para mim. Mas, assim que o crocodilo de boca grande abriu sua grande boca para comer o grande pêssego maduro... Espera! Disse o coelho saltitante, esticando ainda mais suas compridas orelhas. Que tal se quem tiver as orelhas mais compridas ficasse com o pêssego? Dessa vez, todos os amigos mediram suas orelhas para ver quem tinha a mais comprida. O coelho, subindo no longo pescoço da girafa, mostrou suas orelhas compridas para todos. Isso não é certo, disse o macaco esperto, pendurando de ponta cabeça no galho de uma árvore. Que tal se quem tiver a cauda mais comprida ficasse com o pêssego? Definitivamente a minha é a mais comprida, disse o macaco, balançando orgulhosamente sua cauda. Vamos ver quem tem a segunda cauda mais comprida. Espera um pouco, interrompeu o crocodilo de boca grande. Não tenho certeza de onde começa a minha cauda. É realmente injusto. A lagarta inquieta, inquietando-se ainda mais, gritou: por que o mais alto, o mais pesado ou o que tiver algo mais comprido deve ficar com o pêssego? Por ordem de altura, começando pelo mais baixo, eu sou a primeira. Por ordem de peso, começando pelo mais leve, eu sou a primeira. Por ordem de tamanho de boca, começando pela menor, eu sou a primeira. Por ordem de tamanho das orelhas, começando pelas mais curtas, eu sou a primeira. Por ordem de tamanho de cauda, começando pela mais curta, eu sou a primeira. Sou a primeira em todos os quesitos. Logo, o pêssego deve ficar para mim. Como pode uma lagarta tão pequena, com a menor boca de todas, comer um pêssego tão grande? Olha, a lagarta fez um buraquinho na casca do pêssego e rapidinho se enfiou dentro dele para comê-lo. E que não é que graça. Foi a lagarta, professora. A lagarta que ficou com o pêssego. Muito esperta essa lagarta, hein? Muito esperta essa lagarta. E muito legal esse livro, hein? Muito bom mesmo. E aí, gostaram da história? Agora então a gente vai refletir um pouquinho. Certo. Pois é, prof. Então você veja, por que foi tão difícil tomar essa decisão de quem ia ficar com o pêssego? Porque todo mundo deu um palpite. É verdade? Todo mundo queria os animais. Todo mundo queria o pêssego. Mas por que será que foi tão difícil decidir quem ia ficar com ele? Por quê? Eram muitos animais. Todos eles queriam o tal do pêssego. Sim. Né? Porém, cada um escolheu um critério que favorecesse. A girafa escolheu... Claro, ela é a mais alta. O mais alto. O rinoceronte? O mais pesado. Cada um escolheu aquilo que eles ganhariam, né? A característica que mais representava, né? Que mais representava cada um deles. Eu teria tido uma outra solução. Ia dividir com todo mundo um pedacinho pra cada um. Ninguém ficava triste, não é verdade? Eu também faria isso, né? Mas cada um deles escolheu um critério, né? Que é uma característica a seu favor. Ah, entendi. Vamos celebrar, então, as características e os animais? Vamos. Então, acompanha aí na tela. Nós vamos relembrar dos personagens, né, dos animais, e vocês vão dizer qual foi a característica, o critério que eles escolheram, certo? Tá. Então, a girafa. O que ela escolheu? O que a girafa escolheu? Quem era? Mais alto. Então, mais a alto. Altura. Né? Que foi a característica que ela ia ganhar, né, professora? É. E o rinoceronte? O rinoceronte foi o mais pesado, porque ele tem a massa corporal maior do que os outros. Sim. E o jacaré? O crocodilo? Ah, e o crocodilo? Qual era o critério que ele escolheu?
A boca A grande. boca grande. Dá até pra ver ali na tela, né? O tamanhão da boca dele. É verdade. E o coelho? O coelho escolheu as orelhas mais compridas. O macaco, A cauda a cauda, né? O rabinho mais dele era longa, né? bem Mais longo. comprida também. E a lagarta? E aí? Qual A foi o lagarta critério lembrou da lagarta? que ela era o menor, né? Era o menor animal, o mais leve, com uma orelha Isso. bem pequena, cauda também. Então, ela lembrou que ela também se destacava em alguma coisa. Ela se destacava em ser a primeira de todos os quesitos. Isso, ela foi muito esperta. Porque ela usou todos os critérios, só que a favor A favor dela. Então, vamos ver. Então, olha só. Quando começamos a organizar pelo maior ou mais comprido, estamos usando a ordem decrescente. A gente já falou sobre isso, não é verdade? A gente já falou que quando o objeto ou o número é grande, a quantidade é grande e vai diminuindo, a ordem é Decrescente, porque vai decrescer, né? Vai diminuir. Então, sempre que a gente começa a organizar alguma coisa do maior para o menor, nós estamos falando da ordem decrescente. como se estivesse descendo. Diminuindo, isso Né? mesmo. E a outra ordem? Se não está diminuindo, está aumentando, está crescendo. Então, quando a gente começa do menor e vai aumentando, aí é a ordem crescente, que cresce. E foi isso que a dona lagarta esperta fez. Ela escolheu a ordem crescente. Entendi. E aí ela ganhava em todos os critérios. todos. A altura, peso, tamanho da boca, tamanho da cauda, tamanho da orelha. Ah, muito legal, né? Então, observe os personagens agora. Então, qual é o mais baixo? Então, olha aí, tem todos os personagens nessa imagem. O mais leve? A boca menor? Quem que tem a boca menor? As orelhas mais curtas? Quem que responde a todos esses critérios? Quem? A Ó, vocês conseguem ver na tela de vocês? A lagarta? Olha lá! Então, a lagarta, por ter escolhido todos os critérios a favor dela na ordem crescente, ela conseguiu responder todos esses critérios, né? Sendo ela a primeira. Então, ela era a mais baixa, a mais leve, a que tinha a boca menor e a que tinha as orelhas mais curtas. Mas era esperta essa lagarta, hein, professora? De inteligência ela não tinha pouca coisa. Não mesmo. Então tá. Hoje nós temos uma estudante Ah, que legal. Adoro quando que tem ouviu essa estudante história junto. e Prof. foi organizar os seus brinquedos. Vamos ajudá-la? Então, vamos lá. Vamos conhecer quem é ela? Quem é ela? Olha lá. Ela é a Rafa. Olha lá o que ela tá dizendo. Oi, Rafa. Oi, colegas, eu sou a Rafa. Vamos organizar os meus brinquedos com diferentes critérios? Quero saber em que posição eles ficam. Quando a gente fala de posição é a ordem, né, professora? Sim. Então, em primeira posição, segunda posição. Então, vamos ajudar a Rafa? Vamos lá. Então, esses brinquedos são os meus favoritos, Certo. tá? A gente trouxe uma imagem para representar os brinquedos da Rafa aqui também, tá? Isso, a gente não conseguiu buscar os brinquedos dela por conta do período que a gente tá passando, Até né? porque são os favoritos, ela ia ficar com saudades dos brinquedos, né? É verdade. Então tá. Então o primeiro que a gente viu ali foi o ursinho de pelúcia. Ursinho. Tá aqui, prof. Ah, legal. Vamos achar um espacinho. Joia. Depois, a bonequinha. A boneca. Ai, que linda essa boneca. Acho que é de pano, né, professora? Ah, muito bonita essa boneca da Rafa. Certo. Tá. Depois, uma aranha. Uma aranha? Que legal, Ela hein? gosta de aranha. Eu tenho medo de aranha. Ui, ui. A Rafa tem brinquedos de bastante diversidade, viu, professora? Verdade. E um boneco de neve. Que não é de neve de verdade, né? Não é, né? É de pelúcia. Aqui. Aí, Pronto. muito bem. Ah, então tá. Então esses 4 brinquedos são os favoritos da Rafa. São os favoritos da Rafa. E ele que ele que nós vamos organizar por diferentes critérios. Ah, tá jóia. Mas antes, a gente precisa de uma coisa deles. O quê? Que eles desenhem esses brinquedos pra eles fazerem a organização junto com a gente. Ah,
Que legal. Então a gente tem aqui a imagem dos brinquedos e eles vão ter em casa também? Isso, para eles fazerem a organização com as professoras. Muito bem. Então vamos lá. O que eles vão precisar fazer, Pro? Então, pega uma folha. Tá. Se for do caderno, pode destacar a folha do caderno. Se tiver algum pedacinho de folha desses que a gente pede pra guardar, pode ser também, né, professora? Pode sim. A gente vai precisar de 4 pedaços. Nós vamos precisar de 4 pedaços, mas presta atenção aqui, depois você vê se dá certo. Nós vamos dar um tempinho, tá? Tá? Então, dobra essa folha ao meio. Certo. Eu já botei do outro lado. E pode cortar. Tá, então marca bem e corta aqui ao meio, né, prof? Essa marquinha. Quer ver isso agora? Certo. Joia. Agora, dobra de novo. Tá, uma metade só, né? Uma só, por enquanto. Tá, por enquanto uma só. Então a gente vai dobrar ao meio e ao meio de novo. Isso. A gente só vai usar metade da folha por enquanto. Tá. Então corte essa metade em 4 pedaços. Ah, Dobrou, conseguiu 4 pedacinhos. Por isso que a prof falou pra nós dobrarmos aqui, ó. Que daí fica a marca e fica o pedacinho mais ou menos do mesmo tamanho, né? Tá. Tá, e daí corta mais um pedaço. Mais um pedaço, De né? cada um, né? Onde Então, ficou a dobrinha. isso. Então aqui eu já cortei uma vez e agora eu vou cortar aqui de novo. Isso. Vou ficar 4 pedacinhos de papel. Certo, eu vou deixar aqui e já mostro pra vocês. Então, olha só os meus pedacinhos. Ah, que joia. Tá, e daí a gente faz o que com eles, prof? Nesses pedacinhos, vocês vão fazer os desenhos. Então, desenhe um brinquedo em cada pedacinho. Um boneco de neve, uma aranha, uma boneca e um ursinho de pelúcia. Então, tá bom. A gente sabe que não vai ficar igualzinho que tá na tela, Nem mas precisa, não né? precisa ficar igualzinho. É só pra vocês saberem qual que é, pra gente organizar depois, tá bom? Tá? Então, nós vamos dar um tempinho, né, prof? Isso. Pra vocês... E deixa pra pintar, pra decorar, deixar bem lindo depois. Faz agora, assim, o básico, né? O que precisa pra gente conseguir continuar a aula, tá bom?
Então tá, já fizeram todos os desenhos, os 4 desenhos? Separa aí que a gente já vai usar. Então tá bom. Eu não desenhei pequenininho aqui, que como nós temos a imagem grande, se eu fizer pequenininho, vocês vão acabar não conseguindo ver direitinho, né? Então eu vou guardar esses aqui. Certo. Então agora, com a outra metade da folha, aquela que a gente não usou, Tá vocês aqui. vão dobrar em 4 pedaços também, mas dessa vez não vão cortar. Tá, então dobra ao meio e ao meio. Só pra marcar, né, prof? Isso, marcou, ficou Tá. 4 espacinhos marcadinhos ali. O Certo. que vocês vão fazer nesses espacinhos? Ó, com as 4 marquinhas, e vocês vão colocar os números ordinais, que vão marcar as posições. Então, olha lá, tinha. No primeiro quadrinho, coloca lá o primeiro. Que não é só um, né, prof? Não, a gente registra o primeiro com o 1 e aquele símbolo, lembra? A gente já ensinou pra vocês. E como é brinquedo, aí é o ozinho mesmo que Isso. fica, né, prof? Então, o segundo do ladinho, o terceiro embaixo e o quarto também. Certo. Eu fiz o meu bem grandão, olha. Ó, dá pra ver aí? Tudo bem. Então, feito isso, Tá. conseguiram fazer junto com a gente? Será que a gente tem que dar um tempinho? Ou Será? eles conseguiram? Acho que deu, né? Acho que deu, né? Então tá bom. Então vamos lá. Rafa, qual será o primeiro critério para organizarmos os brinquedos? Então vamos ver o que a Rafa vai sugerir. Vamos organizar começando pelo brinquedo mais alto. Então nós vamos ter que olhar os brinquedos e ver qual é o mais alto. Ah, tá. A gente vai olhar aqui e vai descobrir qual é o mais alto. Vou dar uma dica. Por que eu só vou dar uma dica? Porque depois eles vão ter que descobrir quais são os outros. Isso mesmo. E vão colocar em cima da cartelinha deles. Então tá. Então olha só como é que vocês vão fazer. Ó, o primeiro, a gente já conseguiu ver que o primeiro mais alto é a A boneca. boneca. Então lá na cartelinha de vocês, vocês vão achar o papelzinho que vocês desenharam a boneca Isso. e vão colocar em cima do primeiro, tá? Não tem problema que tampe, não é pra colar, é só pra organizar. Depois nós vamos organizar de outro jeito, aí vai tirar tudo e organizar de novo. Então a mais alta é a boneca. Então vocês peguem a bonequinha que vocês desenharam e coloquem em cima do primeiro. E depois vocês peguem os outros desenhos e vejam qual que vem em segundo lugar. Qual que é o segundo mais alto Depois aqui da desses boneca, 3? qual é o mais alto? Aí vocês vão pegar a fichinha de vocês e vão colocar no segundo, e depois o terceiro, e depois o quarto. Nós vamos dar um tempinho pra vocês organizarem aí, depois a gente volta pra conferir. Isso, e eu vou pôr aqui, viu, prof? As posições que deles vêm bem grandão, Ah, legal. tá? Então o primeiro é a boneca. Certo. E depois a gente volta pra conferir, hein? Faz aí.
organizaram, né? Muito Então, bem. com a tabelinha completinha aí. Então, nós vamos conferir, né, Vamos prof? conferir. Então, tá. Então, em primeiro lugar, começando pelo mais alto, Ficou a boneca. ficou a boneca. Em segundo, a gente olha aqui, ó. Visualmente, a gente já pode saber, Uhum. né? Qual é o segundo, então? Então, o segundo é o boneco, porque ele ainda é mais alto que o ursinho, né, prof? Ah, é verdade. Então, ó, Então, tá. mais pra cá. Então, em segundo lugar, vou pôr aqui a fichinha do segundo. Ficou o boneco de neve. Tá, e agora? Entre a aranha ou o urso, quem que é mais alto? Eu não vou pegar nessa aranha. É o urso. O urso. Então, o urso ficou em... Sai pra lá, aranha. Ai, pronto. O urso ficou em terceiro. E a dona aranha, que subiu pela parede, ficou em quarto. Vou pôr do ladinho pra não tampar ela aqui, ó. É. Vocês acertaram? Então confiram aí. Primeiro lugar, a boneca. Segundo lugar, o boneco de neve. Terceiro lugar, o urso. E em quarto e último lugar, a aranha. Tudo certinho? Que legal, Rafa. Então, essa nós conseguimos fazer, né? A gente conseguiu juntos Certo. aí. Então, vou desafiar você a descobrir o próximo critério. Ah, agora vai ser o contrário? então agora ela vai mostrar, o que ela vai mostrar? Quem Ela- tá em primeiro e segundo lugar. Olha, então em primeiro e segundo lugar estão o ursinho e o boneco de neve. Tá, então primeiro o urso. Vamos pôr os brinquedos aqui do ladinho. Isso. Então, primeiro lugar o urso, em segundo lugar o boneco de neve. Tá. Ué, mas não é por altura? Porque por altura já foi. Se fosse do mais baixo ia ser É por a fofura? aranha. Por fofura? O mais fofinho será? Ué. Mas o boneco também é fofinho. Ah, então, mas A o boneca urso é também mais é fofinho, fofinha. quentinho, né? O boneco é E aí? gelado. Qual será que é esse critério? Ó, a Rafa tá pedindo lá. Será que vocês me ajudam? Vamos que pensar? critério? Vamos ver lá se a Rafa já tem alguma dica? Então, olha, o urso tem o corpo maior. Seria esse o critério? Ah, é a largura do corpinho, professora? Que ele é mais fofinho? Será? Será? Então, veja como organizou os outros. Como que ela organizou os outros. Acho que é isso mesmo, hein? Porque o urso é mais fofinho, gordinho até. Ah, Depois o boneco, foi ficando mais estreito. aí a boneca. E por último, a aranha. Que é o corpinho da aranha, né? Bem miudinho. É isso? É? Olha lá. Ih, vocês acertaram nesse palpite, será? Deu tudo certo, ó. Então, vamos ver o próximo. Tá. Agora, então, outra sugestão. Tá. Quem vem em primeiro lugar agora é a aranha. Então vou pôr a aranha aqui em primeiro lugar. Vou pôr ela do ladinho, porque o primeiro aqui tampa ela. Tá. Tá. Mas e a aranha por primeiro, prof? A aranha por primeiro. E E agora? agora? Qual que será o critério? Que palpite que vocês têm aí? O que será que a aranha tem? Vamos pensar junto com a Rafa. Não é a altura, porque ela não é a mais alta. Tá. E nem o corpinho. Que a gente já viu que daí era o urso, né? Tá. Tá. As pernas? Ela tem um bocado de perna, né? Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pernas, né? 4 pares. Os outros... dá pra organizar. Será? Olha, então, veja lá. É isso mesmo. O critério considera o número de pernas. Então, em segundo lugar, quem tem mais pernas aqui? Então, olha só, vamos dar um tempinho, prof, será? Pode ser. Então, olha só, mas vamos só pensar assim, ó. O urso, perna, a gente fala, comumente fala mais pra ser humano, né? Mas a gente pode usar também, só que aqui ele tá sentadinho. Mas vamos pensar que o urso, ele anda com os 4 apoios, as 4 patinhas no chão. Então, vamos... Ele usa as 4 patas como pra apoio. andar. Então, Entendi. vamos considerar que ele tem 4 patas. 4 perninhas, né? 4 patinhas, porque é o apoio que ele usa pra andar, igual o cachorrinho, igual o gato. Entendi. Certo? Então, nós vamos dar um tempinho e vocês vão organizar. Então, quem tem mais pernas, vem em primeiro lugar. Depois, quem tem um pouquinho mais, um pouquinho menos e um pouquinho menos. Tá? Combinado? 1 minutinho?
aí, organizaram aí na tabelinha de vocês por número de perninhas? Em primeiro lugar, aranha. Em segundo lugar, quem que vocês colocaram? Então, já que a gente falou, a gente Vamos deu pensar. essa dica, né? Que anda com 4 patas, seria... deixa eu ver... O urso, né? Porque a boneca só tem 2 e o boneco de neve não tem nenhuma nesse caso aqui, ó. Não tem nenhuma perninha, né? Foi feito direto na neve. Então ele é o último. Se ele não tem nenhum, ele é o último. Já sabemos, Ah, esse foi fácil, né? né? E daí, em segundo lugar, ficou o urso. Que nós vamos considerar as 4 patinhas, Porque ele né? apoia as 4. Uhum. Às vezes ele anda só com 2, né? Mas é normal andar com as 4. E a boneca que Com- sobrou aqui no terceiro lugar. Tem 2. Então, 8 perninhas, 4, 2 e nenhuma perninha. O de vocês ficou assim também? A organização pelo número de pernas? Ah, então ficou essa ordem. Aranha, urso, boneca, boneco. Então tá. Tá. E a Rafa tá triste, prof. Por que ela ficou triste? Tadinha, chorou lá. Judiaira. Olha lá o que ela diz. Acabei de perceber que o boneco de neve não ficou em primeiro lugar nenhuma vez. É verdade, tadinho do porque ó, boneco. mais alto foi a boneca. A boneca. Mais fofinho, com o corpinho maior, foi o urso. Agora foi a aranha. E o boneco, Não ficou em primeiro lugar nenhuma vez. tadinha. E agora? Eu acho que eu tenho uma ideia. E se a gente criasse algum jeito dele ser o primeiro? Tá, então vou pôr ele aqui, prof. Vamos pensar em um critério. Será que a gente consegue um critério Vamos para o pensar. boneco ser o primeiro? Vamos pensar. Olhem aí, ajuda a dar um palpite aí, hein? É o mais gelado? Será? É, com certeza é ele, mas e como é que a gente vai Como pôr é que os vai medir a outros? temperatura dos outros? Não dá. O mais gelado é uma boa ideia, prof. O vai dar. mais sorridente? Será? Mas olha, só a aranha que a gente não consegue ver se tá sorrindo. Claro que a aranha não sorri, né? Credos cruz. A boneca tá sorrindo, também não ia dar. Tá, então... Que esse boneco tem? Olha só, ele não tem altura, não tem corpinho gordinho, não tem pernas. Ah, mas ele tem uma coisa bem grande ali. Ah, eu acho que a Rafa também pensou nisso, hein? Olha lá, ela teve uma ideia. Que será? Olha lá o que ela viu. O nariz. Então a gente pode organizar pelo tamanho do nariz. É verdade, prof. tem um narigão. Isso. Então, qual seria o segundo lugar? Vamos pegar esse nariz grande aqui. A boneca. Aranha? Não, né? Não. A aranha, até eu fui pesquisar, a aranha ela não tem um nariz assim como nós, né? Então a parte mais sensitiva dela é pelas... Algumas pesquisas dizem que é pelas patinhas, né? E outras que elas até têm um sensor, assim, né? Que percebe cheiro, que tem um olfato, mas não é assim um nariz como o nosso, ou como os bichinhos têm, tá? Tá. Então, ela ficaria por último. Ela ficaria por último, será? Vamos deixar ela aqui por último. Tá. Certo. Então, legal. Qual seria então o segundo maior nariz? Olha o nariz da boneca. O nariz do urso, é claro. É que eles têm um focinho assim, né? Então põe lá o urso no segundo lugar. Certo. E a boneca no terceiro. O nariz da boneca é uma costuradinha, né? Uma boneca de pano. E por último, então, a dona aranha, que não tem nariz direito, né? Ficou assim? Organiza o de vocês aí na tabelinha também, na cartelinha. Então, primeiro lugar, boneco. Segundo lugar, o urso. Terceiro lugar, a boneca. E último lugar, quarto lugar, a aranha. Isso. Então agora a Rafa não precisa ficar triste mais, porque vocês viram que todos eles puderam ficar em primeiro lugar. Igual da nossa história. Conforme o critério, Alguém ficava em primeiro alguém lugar. ficava em primeiro lugar. Ah, então tá. Então, Rafa, que tal organizar pela sua preferência? O preferido em primeiro lugar, o que ela gosta mais, é isso? É. Tá. E o que ela gosta menos por último. Tá bom. Tá. Então vamos lá ver se a Rafa aceita esse desafio. Ah, que bonitinho. Olha só o que ela tá dizendo. Todos Esse são. critério não vai dar, porque todos são meus preferidos. Ai, que Ela daria o primeiro lugar pra todos pra eles, né? todos eles. Ela é muito querida, né? Tá. Tudo bem. Mas e vocês? E se fosse pra organizar esses brinquedos pela sua preferência? Ai, eu já sei a minha. Como ficaria?
cole em seu caderno. Então agora sim vocês vão colar. Então lá em cima, na folha do caderno, coloca a data. Certo. Pronto, você escreve aí pra nós, que a caneta tá aí do ladinho. Então, coloca a data. Como a gente sempre coloca, né? Olha aqui. Viu? E aí vocês vão colar no caderno de vocês na ordem da preferência de vocês. O preferido de vocês. Vocês podem usar até a tabelinha, só que como vai tampar o número se vocês colarem, é legal escrever, né? Em primeiro lugar, em algum cantinho escrever a posição que eles ocupam, né? Na preferência de vocês. E daí cola no caderno. Cola na folhinha do caderno, certo? Deixa registrado isso. Então vocês vão colocar, nós vamos dar um tempinho, vamos deixar aí na tela os brinquedinhos e a atividade como é para ser feita. Então, se não couber do ladinho, coloca um embaixo do outro. Pode ver como vocês organizam da melhor maneira aí no caderninho de vocês. Ó, eu fiz aqui um exemplinho de como pode ficar, né? Vocês colocam lá o primeiro no cantinho e cola o preferido de vocês. O que ficou em primeiro lugar que vocês mais gostam dentre esses 4, hein? Não é pra colocar o brinquedo de vocês, porque isso daí é outra É pra colar o papelzinho que a gente tava organizando até agora. Então, faz de conta que aqui, ó, vamos fazer o meu. O meu preferido é a boneca. Aí eu pegaria o que eu desenhei de boneca e colocaria no primeiro lugar. Depois o segundo, depois o terceiro e depois o quarto. Certo? Combinado? Um tempinho pra vocês fazerem isso. Colaram tudo? Ai, dá vontade da gente saber, né? Qual é o preferido de cada um. Que eu tenho certeza que todos eles ocuparam algum primeiro lugar, né? É verdade. Né? Então tá.
Então agora que vocês já fizeram essa atividade, a gente pode ir para uma parte muito interessante da aula. Que eu gosto muito. Nosso quiz. Então vamos lá. Isso. Olhem aí na tela para nossa primeira perguntinha do quiz. Então olhem lá, presta bem atenção. Observe os brinquedos abaixo. Qual foi o critério de classificação do grupo contornado de verde? Ah, tá. Então nós temos alguns brinquedos ali. Nós Certo. temos um grupo que está contornado de verde e um grupo que está contornado de azul. Certo. Então como é que eles foram classificados? Letrinha A, nenhum critério, tá tudo misturado. Aham. Letrinha B, no grupo verde tem animais. Ou letrinha C, no grupo verde tem não animais, os que não são animais. Ah, então eles foram organizados de alguma forma. No grupo verde só tem... Tchararam. Animais. Animais, letrinha B, vocês acertaram? Responderam aí? Tem que responder o quiz, hein? Então, número 2. Para organizar os brinquedos abaixo, começando pelo mais alto, qual deles ficaria por último? Ah, então olhem aí na tela de vocês. Olha a altura desses brinquedos. Qual deles ficaria em último lugar, ou seja, o mais baixo de todos? Isso, porque tá organizando pelo mais alto, né? Letra A, o ursinho. Letra B, o robô. Ou letra C, o helicóptero? Qual é o mais baixo? Quem ficaria por último? Ah, tá fácil de ver, Tá né? fácil. Olha lá, letra C. Muito bem, parabéns para quem acertou. Agora, número 3. Perguntinha 3. Descubra qual é o critério de organização das crianças. Então, nós temos ali 4 crianças, né? Elas estão organizadas por algum critério. Elas Tem estão em fila ali, né? Isso, que é o primeiro lugar, né? A primeira posição, segunda posição, terceira e quarta posição. Então, letrinha A. Será que elas estão organizadas pelo comprimento do cabelo? Sim. Letrinha B. Será que elas estão organizadas pelo tamanho do pé? Ou letrinha C. Será que elas estão organizadas pela altura? Ah, tá. Ah, se a gente observar essas opções, a altura Não dá pra saber que eles parecem ter a mesma altura, né, prof? parece. Tamanho do pé também não tem Não como dá a gente pra ver. saber. Mas a gente consegue ver o comprimento do cabelo. Olha lá. Por que a gente consegue ver? Porque a primeira posição, o primeiro lugar, tem o cabelo longo, depois vai ficando curto, mais curto, e o último, mais Bem curto curtinho. ainda. Então a gente pode organizar por qualquer critério, né, prof? É verdade. Então quem acertou foi quem disse a letrinha A. Tá, então, pergunta 4. A professora está organizando os brinquedos. Em qual das caixas ela deve guardar a bola? Letra A, letra B ou letra C? Olhem as caixas lá. Aonde que ela vai guardar a bola? Será que tem um critério de organização? Ah, tá fácil de ver, né? Então, olhem lá. Lógico que na letra B, junto com as outras bolas. Acertaram? Olha lá. E Essa hoje- aula foi bem legal, né? A gente conviu Foi. várias formas, vários critérios, né? Várias maneiras diferentes Eles de podem organizar os brinquedos dele, na ordem Isso. deles, né? Na ordem de Pensem favoritos. isso, pensem aí na casa de vocês, se fosse para organizar uma fila, que critério você escolheria para ser o primeiro? Será que é mais baixinho, o mais gordinho, o que tem óculos, o que tem o cabelo curto, O que tem você o gosta cabelo mais, o que você gosta comprido? menos? Isso Né? mesmo. Então, tá certo. Hoje a nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Tchau, até a próxima aula. Até.